Camboriú, que nos acompanha, para você do Rio, de São Paulo, a gente fazendo atualização aqui, que também agora nos acompanha, para você que está ligadinho com a gente através do app, aí na sua casa, para você que está escutando esse testemunho de hoje, testemunho do pastor Douglas da Silva, contando dessa experiência, não é, no mundo espiritual, a partir dos 4 anos, né, já teve essa visão, né, da separação dos pais, e aí depois começa uma saga, não é, de contato com o mundo espiritual, até chegar nesse ponto de um aprisionamento espiritual. Um aprisionamento, isso que eles pediram para você escolher uma hora para fazer oferenda todos os dias. Isso. Todos os dias às 6 da tarde você ia no terreno baldio para oferecer doces e refrigerante. Todos os dias. Meu Deus. E essa foi uma das coisas que foi pedida, né? Teve mais, né? Então, além, eles eram tão, como pode dizer, tão estratégicos naquilo que faziam, que eles também oravam junto comigo. Então, eu lembro assim de oravam junto comigo, né? Então, assim, e quando eu queria conversar com outra entidade, né? Outro anjo, vamos dizer assim, né? Quando eu ia conversar com outro anjo, eles se trocavam entre eles ali, entendeu? Então, havia uma troca na hora, então mudava a voz, mudava sotaque, era uma coisa assim sobrenatural mesmo, sabe? E daí eu lembro que como começou a acontecer diariamente, né? Não diariamente, mas dia sim, dia não, havia ali a nossa consulta, né? Então eu comecei a se aproveitar daquilo. Sim. Começava a fazer perguntas, começava a querer entender, queria pedir conselhos, né? O que eu posso fazer. Então, em um desses conselhos, eles falaram assim, não, então, para você ficar mais calmo, a gente vai orar. Então falaram assim, pega a Bíblia que está na frente, tinha uma Bíblia que a minha mãe tinha em cima da mesa, né? Provavelmente aberto em Salmos 23, aquela folha amarela, né? E você que está nos ouvindo deve ter na sua casa. Então fecha essa Bíblia, pelo menos, né? Para não estragar ela, já que não lê. É verdade, já que não lê, fecha, então, para não estragar a Bíblia. Mas ela tinha essa Bíblia aberta, então eles pegaram e falaram, abre em Salmos tal, eu não lembro agora, eu lembro que eram Salmos, e pediram para eu ler. Né? Então, enquanto eu estava lendo os Salmos, eles falavam também o que estava escrito nos Salmos. E a minha mãe ali na hora estava com o olho fechado, deitada na cama, né? Que eles não levantavam, eles fazem sempre deitado. E eu não lembro se falava todas as frases, mas conforme ia lendo, ia falando algumas frases que estavam escritas ali, como se estivesse lendo também junto. Certo. Como se estivesse vendo. E depois orava junto comigo tal, e tinha tudo isso. Né? Então eles davam conselho. Eu lembro que uma vez eu era, né, com meus 14 anos, eu tinha uma corrente no braço, eu botava assim, né, uma corrente, só que era corrente aquelas correntes grandes, de cadear bicicleta. Eu levei para uma empresa para fazer galvanização, para ficar brilhosa, e coloquei. Então ela ficou quase o tamanho do pulso, o elo da corrente, né, ficou grandão, assim, pesadão. Eu achava aquilo o máximo, né? Pobre criança pobre, né? Então eu achava aquilo o máximo, ia para a escola e tal. E teve uma certa noite ali que eles falaram, olha, as pessoas estão te marcando por causa disso, por causa dessa sua corrente. Então você tem que tirar e não usar mais, para não prejudicar você. Então assim, eles davam conselho como se alguém fosse fazer algum mal para mim porque eles estavam usando aquela corrente. Então eles davam esses conselhos, eles vigiavam também, né? Eu lembro que uma vez eu estava já namorando com a minha esposa, né? E eu lembro que eu falei para eles assim, como é que está a Ana agora? Né? Então eles, né, pararam por um instante, retornaram e falaram, não, ela está bem. Ela está bem, está tudo bem com ela. E eu, bacana, tá, e continuamos conversando. No outro dia, quando fui me encontrar com a minha esposa, né, que era minha namorada, ela falava assim, eu tive não sei se foi um sonho, tive alguma coisa, um sentimento esquisito. Eu senti esse dia que tinha alguém me vigiando. Olha só. E na hora eu já fiquei feliz, né? Falei, opa, eu tenho um tal poder, né? De ir lá, ver como ela tá e voltar, não sei. E ela comentou isso. Até outro testemunho para ela contar outros dias, né? Que daí a experiência dela. Meu Deus! E daí ela assim, não, parecia que tinha alguém, tinha um cheiro de perfume, eu lembro que ela falou assim, um perfume muito forte e passou a mão na minha perna, então era algo, né, bem cabuloso, assim, né? Então assim, eu comecei a fazer as oferendas, né? Todos os dias, 18 horas na mata, então levava bolo, doce, refrigerante, né? E teve um dia que eu esqueci. Não sei se eu esqueci ou
Não deu tempo? Aconteceu alguma coisa que eu não fiz. Né? E eu acho que foi perto desse horário, eu estava andando de bicicleta. Até tem outro testemunho da bicicleta, né, meu bem? Bicicleta que a gente casou por causa da bicicleta, né? Bicicleta linda, maravilhosa, né? É uma outra história. Mas eu estava andando com a minha bicicleta e de repente a roda travou e eu caí. Né? Quebrei todo, né? Ralei joelho, ralei tudo. E eu, bravo, não sabia o que estava acontecendo. E de noite, quando né, eles vieram aparecer, eu cheguei para eles e questionei. Onde estavam vocês que não cuidaram de mim? Né? Não me livrou desse tombo aí? Eles falaram, não, foi a gente que derrubou. Porque era horário de fazer a oferenda e você não fez. Então, assim, começou a ficar agressivo, né? O negócio começou a ficar punk ali. Então, tinha esse aprisionamento. Né? Tinha esse aprisionamento. Porque agora, se eu não fizesse, eles me machucavam. Então, olha que coisa bem demoníaca mesmo, né? Sim. Eu lembro também que teve uma vez que eu... Aí minha irmã algumas vezes acordava também, né? Minha irmã é 3 anos mais nova que eu. Então se eu tinha uns 13, 14, ela tinha uns 10 anos ali, mais ou menos, né? E eu não sei se ela está ouvindo agora, mas um beijo para Charlene, né? Tá lá em Florianópolis. E ela também ouviu, ela queria também participar. Né? Mas eu lembro assim que eu falei para ela, não, quando aconteceu eu vou lá te acordar. Então eu fui lá, acordei ela, chamei ela, vamos lá então. A gente foi pro quarto da minha mãe ali, né? E graças a Deus minha mãe hoje, ela aceitou Jesus, ela é convertida. Ela, graças a Deus ela se livrou disso também. Aí a minha irmã chegou lá e fazia pergunta. E eles não respondiam. Não respondiam? Eles não respondiam, eles não olhavam. Era aquilo que eu achava aquilo muito estranho. Né? Então ela perguntava e eles não respondiam. Ela perguntava de novo e eles não respondiam. Aí eu perguntava, fazia a mesma pergunta que ela fez. Aí eles respondiam. Olha então só. era algo comigo. Contigo. Né? Então assim, respondiam o que ela queria saber. Respondiam que, né, não sei se era verdade ou mentira, por você. Né? Mas tinha que ser feito como se eu fosse o comunicador ali, né? Então daí eu comecei a perguntar para eles, tá, e como é que a gente faz isso? Porque sempre na igreja católica, gente normal, né? E na igreja, eu nunca tinha visto isso. Eles começaram, não, tu pode procurar um centro espírita, né? Indicaram, eu lembro que morava perto da minha casa, lá tinha o centro espírita Allan Kardec, né? Então eles falaram, não, pode procurar o centro espírita, para ser ajudado também, para saber como lidar. Então eles começaram a me orientar também para ir para esse lugar, né? Então eu até cheguei aí um dia, graças a Deus que não deu certo, mas eu cheguei aí no centro espírita lá, Allan Kardec, estava fechado, né? Eu lembro com a bicicleta olhando assim, a imagem, né, gravou na minha cabeça. Só uma curiosidade, que idade o pastor tinha nessa época? 14 anos. 14 anos. Isso, 14 anos, mais ou menos ali, entre 14 e 15, por aí. Então eles a gente, acho que era 15 já, porque ele namorava 15 para 16. Com 18, 17 para 18, né? Então, quando fui para essa história então que pedi para vigiar ela, eu já tinha 17 anos. Então tu vê que 14, 15, 16, 17 foram 3 anos aí de se envolvendo nisso, né? Então e daí eu fui nesse lugar, né, do Allan Kardec, estava fechado. Aí eu lembro, realmente quando eu fui, eu não estava com ela mesmo. Aí eu voltei para casa normal e seguindo, né? Então fazia pergunta de tudo quanto é coisa, até na prova, se eu vou passar na prova, passar de ano, se eu vou tirar nota boa, tudo eu perguntava, né? Se tinha algum amigo falando mal de mim, se algum amigo era confiável ou não. Então, se era verdade que eles falaram ou não, também pouco, né? Mas pouco você importava, mas eu seguia, acreditava em tudo que eles diziam. Até que certo dia, profetizaram o teu ministério. até um certo dia, eu ia falar isso agora, né? Até que um certo dia eles profetizaram o meu ministério. Eles profetizaram, eles falaram assim, ó, que eu perguntei para eles, mas qual é a minha missão, né? Eu falei para eles, qual é a minha missão? Por que tem isso acontecendo? E eles falaram assim, olha, você vai estar num lugar alto, em cima de um púlpito, falando para muitas pessoas. E eu, na hora, falei, você é um padre, então? Né, católico? Sim. Eles, não necessariamente. Então, aquilo ficou gravado, né? Eles falaram que eu tinha uma missão de estar em cima de um púlpito, falando para muitas pessoas. Olha que interessante, né? Era uma a Ana sempre fala, costuma dizer, né? Foi o próprio Satanás que profetizou a bênção na minha vida, né? Porque hoje como pastor a gente acaba fazendo isso, né? Então, isso aconteceu. Então conheci a Ana, né? A Ana, ela sempre questionava por que eu atendia esses chamados aí, né? Ela sempre ficava... Ela presenciou alguns deles, né? Ela presenciou de eu ir lá
conversar. E até um dia eu perguntei para eles assim, quer que eu chamo a Ana, né, minha esposa? Eles falaram, não chama não. Daí eu falei, mas por que? Ela não acredita? E a Ana ela já era batizada, mas estava afastada da igreja, né? Tinha uns 15 anos mais ou menos ali. Então, eu sou casado com ela dos 16 anos, né? Então, faz 20 e tantos anos de casado já. E aí eles falaram assim, não, ela acredita, mas ela não aceita. Olha eles já sabiam, né? A minha esposa, como da igreja, ela acredita, sabe que isso é verdade, mas ela não aceita, né? Então, não sei nem porque ela não foi lá e já expulsou tudo dali, né? Mas, pois é. Ela nem chegava perto, né? Mas... Se fosse agora, né, pastor? Se fosse agora, eu acho que também ela saiu correndo também. Mas aí, então eles começaram a fazer um vínculo. 15 minutos. Eles começaram a fazer um vínculo, né? Uma outra coisa que eles pediram para mim foi para eu construir um altar. Eles pediram para eu construir um altar, que através do altar eles iam conversar comigo. Então eu fiz na época de isopor. Um altarzinho pequenininho assim, né? Um isopor, peguei umas pedras da rua, a minha sogra me deu até algumas pedras ali. Eu fiz um altar, botei uma imagem de um santo, não lembro qual que era agora, no fundo, e deixei guardado, né? Porque eles iam conversar comigo. Então eles falaram assim, olha, mas pra gente continuar a gente conversar, a gente vai ter que, o seu primeiro filho, você precisa colocar o nome dele de Rafael, seu primeiro filho. Então aí começou um outro aprisionamento, né? Eles queriam que o meu primeiro filho se chamasse Rafael. Eu não lembro o significado de Rafael agora, mas eles falaram na hora. Rafael, salva, né? Deus enviado cura. de Deus cura, assim, alguma coisa voltada para isso. Né? Então eles falaram, você vai botar o nome de Rafael, porque significa isso, né? E através do seu filho, você vai fazer uma aliança conosco, e através do seu filho, nós vamos fazer essa comunicação. Então, olha, durante muito tempo, eu acreditei que o meu primeiro filho, né, eu já sabia que seria homem, você já sabia, né, por causa do que eles falaram, sim, primeiro filho. Então, sabia que ia ser homem e o nome teria que ser Rafael. Eu cheguei a comentar isso com a minha esposa, botar o nome de Rafael. Né? Então, assim, isso foi vivendo ali, né, depois que eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar, e eu sempre fui um cristão que orava muito, né? Então assim, eu rezava o terço todos os sábados. Então assim, não importa onde eu estava estava viajando, passeando, eu parava, pegava o terço e tinha que rezar o terço ali, né? Todos os sábados. Então eu era muito católico, eu era líder de jovens, eu tocava na igreja católica, né, no Ministério de Louvor da igreja católica, então sempre fui envolvido com isso. Né? Então, em paralelo a tudo isso, tinha um altar e a conversação. E a conversa com eles, que era o anjo, né? Então, e como São Pós-Damião são santos da igreja católica, então estava tudo dentro do mesmo barco. Eram os seus santos protetores. Estava tudo ali, né? Estava tudo certo, tudo correto. Meu Deus. E a minha esposa questionava assim, mas por que tu não vai na minha igreja? Né? Porque eu tinha essas visões, contava para ela as conversas, e ela falava assim, mas por que você não vai na minha igreja? Eu falei para ela assim, não, mas eu não vou na sua igreja, por que você não vai na minha? Né? Eu cuido da minha religião, você cuida da sua, cada um da sua religião, tá tudo certo. Então ela propôs, a minha conversão se deu com uma proposta que a minha esposa fez. Certo. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, um domingo eu vou na missa e um domingo você vem no culto. Eita Deus. Então ela deu essa... Foi guiada pelo Espírito Santo aí, pastor. Espírito Santo ali. Foi de bênção. Tive que ir na missa. Tive que ir na missa, dizendo aqui. E aí eu fui, então, ela foi uma vez, no primeiro domingo, ela foi na missa comigo. Então foi muito importante, interessante até por causa da família dela, as filhas dela da igreja católica, né, são ainda até hoje. E viram ela, abraçaram ela, ficaram muito felizes, tudo. No segundo domingo eu fui no culto, né, normal, ela foi na igreja quadrangular. No terceiro domingo ela foi na missa e no quarto domingo eu aceitei Jesus. Então já foi no quarto domingo, já foi dentro de um mês ali, né? A gente teve esse milagre, né? Eu aceitei Jesus no quarto domingo, graças a Deus. E ali, e assim, ela não sabia de nada. Foi algo assim, tava eu e ela no lado e o pastor falou que era... Não, aí ela saiu, ela foi no banheiro, acho, foi ver as crianças. E daí, nesse meio tempo, o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus vinha na frente, eu... Você apelou e você foi? Eu fui. E eu era muito assim, eu lembro que eu fui numa festa com ela, da igreja, né? E dos jovens e tal, nós estava lá, eu estava todo arrumado e tal, e mas Jesus vem aqui na frente para aceitar Jesus. Eu ia também, só que nessa vez eu não fui para aceitar Jesus, eu fui porque eu amava Jesus. Na minha cabeça era tudo igual, né? Até briguei com ela, mas por que não foi?
não ama Jesus, não? Eu falava, não, mas eu já aceitei Jesus. Eu falava assim para mim, eu não entendia nada, né? E aí nesse domingo eu fui, aceitei a Jesus, aí quando ela voltou, todo mundo ficou olhando para ela, comentando tal, aquele negócio todo, e ela, o que está acontecendo quando me viu lá na frente, né? Então a partir daí, graças a Deus, as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Comecei a entrar no louvor também, sempre envolvido com o trabalho da igreja, né? Sim. Então depois desse período aí, não deu nem um ano, 6 meses, eu mudei aqui para Joinville, né? Então aqui em Joinville a gente ia muito na igreja, e teve um dia que o líder da mocidade, a gente sempre contou essa história, né? De uma maneira mais não tão detalhada, mas a gente sempre contou que eu me converti, eu mexia, né, com trabalhos, as coisas assim, e nunca contei detalhado, mas eles sabiam. Eles falaram assim, não, Douglas, então, eu sentia, na verdade foi assim, eu senti uma opressão muito grande quando eu dormia. Eu sentia algum peso nas costas, parece que tinha alguém em cima de mim. Eu tenho até hoje algumas coisas que hoje a psicologia chama de paralisia do sono, né? Acho que não sei se já ouviu falar, a paralisia do sono. Eu tenho isso, então eu sei a diferença, entendeu? A paralisia do sono que eu tenho desde quanto até hoje é totalmente diferente daquilo que eu sentia, né? De quando tinha esse aprisionamento, era uma opressão muito grande, né? Eu via vultos, era uma coisa muito, muito sobrenatural. Então quando o líder da mocidade ele foi até lá, até minha casa, e falou assim, não, vamos lá, nós vamos orar. Então ele orou lá, repreendeu. Naquela noite tive um sonho, mas esse sonho ficou marcado. Eu sonhei que tinha um monte de crianças. Você já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Lembra que quando Judas traiu Jesus, tinha um monte de demônios com os olhos... Sim, eram crianças defeituosas, né? Que eram crianças, demônios, né? Crianças, demônios mirins. Então eu vi aquelas crianças rodeando a casa, tentando entrar, quebrando a janela, queria entrar para dentro de casa. Foi uma noite que eu sonhei a noite inteira com isso. De várias, mas tinha umas 500 crianças. Várias crianças querendo entrar dentro de casa. Então ali eu entendi que foi uma libertação, né? Eu fui liberto ali, né? A libertação aconteceu aos poucos, claro, né? Mas ali foi o passo final. Então ali é como se encerrasse aquela vida. Então a partir daí, Deus começou a mudar um pouco a história da nossa vida. Antes mesmo de nós ter nosso filho, preciso contar o que aconteceu ali com o Rafael, né? Eu e minha esposa, já morando aqui em Joinville, depois de tudo isso aconteceu, a gente veio para um congresso. Era um congresso de louvor e adoração na igreja ali do Glória, que é o pastor Eloy. Hoje ele é pastor da igreja Filhos, né? Na época ele era pastor da Quadrangular. Então ele fez um evento lá, e nesse evento estaria Bené Gomes, né? Que estaria lá também ministrando, orando, enfim. E eu e minha esposa fomos e participamos desse congresso, né? E eu lembro que Bené Gomes começou a falar de Levi. O que significa Levi, né? União, pode me lembrar aí? União, né? Amor, enfim. Então ele começou a pregar sobre Levi, né? Ele falou um pouco da tribo de Levi, falou o nome de Levi. Ungido ou vinculado? Isso. Segundo, ligado, unido ou vinculado a Olha só alguma coisa, né? Olha só no caso, aqui é a Gileade, né? Isso. E a Vé. Então, assim, o Levi significa isso, unido, ligado, união, né? Ligado a Deus. Ligado a Deus. Então, assim, quando ele começou a falar sobre Levi, sobre o significado, sobre a união, né? Ele começou a falar nisso, na mesma hora, eu e minha esposa sentimos um calor grande dentro de nós olhamos um pro outro. E a gente não falou qual é o nome do nosso filho, ele não falou nada. Só se olhar. Só se olhamos um pro outro e foi algo tremendo. E quando ela ficou grávida, que ela me ligou, que ela foi fazer a ultrassom, e eu não fui junto. Não fui participar. Então ela me ligou no meu trabalho e falou assim, já fiz a ultrassom, adivinha o que é? Eu falei, é o menino, é o Levi. Na mesma hora eu falei, é o Levi. Então ela falou isso, é o menino, né? E nós oramos quando o Levi nasceu, a gente colocou o nome de Levi, né? E nós consagramos ele também ao Senhor, né? Então Deus, ele acabou com toda aquela história de maldição, né? A maldição de comunicar conosco através do nosso filho foi quebrada, né? Deus deu um novo nome, deu um novo nome, deu o nome de Levi, que era a união, a união de Deus conosco, né? A união do Pai, Filho e Espírito Santo com a gente, né? Então a promessa de Deus para a nossa vida começou a mudar. Então nós temos ali uma promessa de um filho, né? Que é a união, um filho que graças a Deus ele é bênção demais, ele está também nos ouvindo agora. Um beijo, Levi. O jantar, falando
acompanhando a nossa programação aí. Aconteceu inclusive um jantar, né? Nós fomos fazer um jantar e a minha mãe ali conversando normal e ela chegou, ela não estava, né? Já não fazia mais isso, nada, mas do nada ela olhou para nós e falou assim: olha só, vocês não esquecem que o primeiro filho de vocês é nosso? Vocês têm que dar para mim, é meu? Primeiro filho. Então a Ana ela tentou ali, né? Fez uma piada, uma brincadeira. Não, mas eu não sou, como é que é? Cadela para ficar, cachorrinho para ficar dando, engravidando filho e entregando para os outros, né? E foi normal, só que nós entendemos o que foi. Já foi o próprio Satanás ali tentando, né, de uma forma subconsciente, que para minha mãe, claro, não tinha nada a ver com isso, né? De uma forma subconsciente, falou para nós: olha, vocês não esquecem, você não esquece que você prometeu. Até no último tentando, né, criar esse vínculo. E atormentar. Também, exatamente. Né? Então, assim, graças a Deus o Senhor, ele quebrou essa maldição. Seria uma maldição hereditária, seria algo que ficaria de geração em geração, porque veio comigo, iria para o meu filho, depois meu filho teria filho, então isso seria um ciclo, né? Então você imagina assim, tudo começou por causa de uma promessa. Eu fiz uma promessa lá atrás, né, que quase destruiu a minha vida inteira. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, tome cuidado, né? Tome cuidado com o que você escuta, com o que você fala, com aquilo que você profere pela sua boca, porque tem poder. Sim, né? Até a palavra diz, né, que nenhuma palavra frívola ficará sem ser cobrada. Exatamente. Né? Sai da nossa boca. Sai da nossa boca. Então você tem que estar aí sempre com a sua... E para você estar com a sua seu linguajar, digamos assim, a sua linguagem, né, cristã, voltada para Deus, você tem que estar sempre lendo a Bíblia. Você tem que estar sempre orando, sempre jejuando, sempre buscando em Deus. Porque quando você busca em Deus, eu nunca falei nada para meu filho: você é um burro, você é um idiota, você nunca falei nisso. Mesmo nas piores artes que ele fez, você é uma benção. Isso é coisa que se faça? Apanha. E, né? Então você é uma benção, pega assim, cuidado. Mas eu nunca falei nada que fosse assim, de maldição para a vida dele. Porque eu entendi, por experiência própria, que uma palavra pode amaldiçoar. Né? Então, esse é o meu testemunho, primeira parte do meu testemunho, né? Até o nascimento do meu filho, né? Que foi esse vínculo espiritual onde que Deus quebrou a maldição, né? E graças a Deus o Senhor hoje, aquilo que Satanás tinha dito, que eu estaria em cima de um altar falando para muitas pessoas, talvez Satanás queria usar isso a favor dele, né? E ele foi derrotado pelo poder do nome de Jesus. Então o próprio Senhor me levantou, né, para que eu fosse fazer diferença no mundo, né? Então pregando também em cima de altar, mas pregando o Evangelho, falando a verdade de Cristo. E também o diabo também perdeu, né? Ele já é um derrotado, ele sabe disso, né? Mas ele tenta, né? Ele tenta de todas as formas. Ele quer levar derrotado junto com ele. Então o Satanás queria continuar o vínculo, né? E colocar o nome do meu filho para ser consagrado a ele. E Deus também quebrou esse vínculo e deu um novo nome e uma nova vida também. Então, graças a Deus, a gente, depois daí, foi só outros testemunhos, foi só vitória, só bênçãos, só luta, que também tem luta, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu sair dessa. Glória a Deus, né, pastor? Depois também as experiências como missionários, né? Vocês têm muito para contar também, né? Isso aí tem os outros testemunhos, né? Depois de casados. Depois de casados, são 21 anos de casados. Uau, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Tem que a minha esposa também vivenciou, né? Tem o que ela viu também. Exatamente. Testemunho ocular e audível, né? Sim, presenciou tudo isso, né? Presenciou tudo isso. E o curioso, né, nesse testemunho do pastor, você também talvez esteja se perguntando, porque foi um dos meus questionamentos, até a gente comentou aqui nos bastidores, por que a sua mãe, não é? Por que usar esse vínculo? Talvez pela proximidade, porque só nela você confiaria, pastor? Exatamente. Eu sempre fui muito pegado à minha mãe, até hoje, né? Então, quando a minha mãe separou do meu pai, eu sempre fiquei com ela, né? E a minha mãe separou também do meu padrasto, eu cuidei dela. Então, assim, com 16 anos, 17 anos, eu era o chefe da casa. Então morava só eu, ela e minha irmã. Então eu trabalhava, quando minha esposa me conheceu, eu era o homem da casa, digamos assim. Da casa. Então assim, eu sempre fui muito vinculado a ela. Eu amo ela demais, né? Ela sabe disso e graças a Deus depois, quando sempre tentando falar de Jesus para ela, sempre, a vida inteira, né? E graças a Deus ela aceitou Jesus faz, não sei, talvez uns 7 anos, eu acho.
Ela aceitou Jesus, graças a Deus, ela já veio na igreja conosco, ela participou da igreja conosco, né? Então hoje ela é uma benção. Hoje ela é uma benção. Aleluia. Ela era também, né? Mas hoje, ela não, graças a Deus, ela foi liberta também disso. Isso, liberta, né? Deixou de ser usada também, né? Exatamente. Porque, de certa forma, eles usavam esse vínculo que vocês tinham, né? Usavam essa brecha. Não é? Para se manifestar e colocar vocês, como família toda, no engodo. Eu acredito até que, depois que eu me converti, eles tentaram buscar minha mãe. Né, de tentar falar com ela, porque em 24 ela ligava pra mim e dizia, essa noite eu sonhei assim, eu sabia que aquele sonho era relacionado com isso, né, que ela morava sozinha e tal, então eles tentavam, então eu acredito que eles estavam tentando uma oportunidade para poder fazer alguma coisa, né, para poder continuar de alguma forma, né, e graças a Deus isso foi quebrado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Por isso, não é? Que bom, de certa forma, né, foi assim, um grande esclarecimento também para as pessoas que tiveram essas experiências. Eu acredito que você esteja aí, né, se vendo nessa situação, né, tendo passado por situações como essa. Eu confesso que em algum momento da minha vida eu devo ter comido desses docinhos também, sabe? É muito comum. E ainda costuma acontecer, e às vezes a gente não sabe a fundição de tudo isso, né? De estátuas, estatuetas, de imagens e tudo mais. A gente sabe, não é, que nós devemos adorar um único Deus, e só Ele prestar culto, né? Só Ele prestar homenagem e nos reverenciar só diante dele. Glória a Deus. Nenhuma outra imagem, nenhum outro Deus, porque existe só um único Deus verdadeiro. Amém. Não é, pastor? O Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Isso mesmo. Eu queria que o pastor orasse. Amém. Nesse momento por nós, né? Por todos que também acompanharam esse programa. E só para finalizar, lembrando aí os versículos que eu falei no início, agora talvez faça um pouco mais sentido, né? Sim. Mas Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós, né? Então, resista ao Satanás, ao inimigo, porque ele está igual um leão, né? Ele fica ao nosso derredor, tentando qualquer brecha para nos atacar. E a minha brecha foi uma promessa, né? E eu não sei qual é a sua brecha. Então, você fecha a brecha enquanto é tempo, né? E outro versículo que eu disse é de uma mesma boca procede bênção e maldição, Tiago 3,10, é a parte A do versículo, né? Então nós vamos orar. Eu gostaria que você que está nos ouvindo e nos assistindo, feche seus olhos e oramos. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por esse dia, Pai, de poder falar, meu Deus, sobre o meu testemunho. E que esse testemunho, meu Deus, o Senhor possa colocar no coração das pessoas, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo ou que irá nos assistir, meu Deus. Que o Senhor possa tocar no coração deles e que eles possam se sentir acolhidos por Ti, meu Pai. Que eles possam sentir esse sentimento de abraço, de afago, esse sentimento de amor que só o Senhor Jesus pode dar. Meu Deus, se tem alguém que está nos assistindo, meu Deus, que tenha qualquer vínculo, meu Pai, ou que o inimigo esteja tentando, meu Deus, travar a vida dessa pessoa, nós oramos agora e repreendemos tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, meu Deus, pela cura espiritual, pela cura física, meu Deus, de todos que estão nos assistindo. Nós oramos, Senhor, pela libertação espiritual, Senhor, de todas as amarras, meu Pai, de todas as prisões, meu Deus, prisões espirituais, meu Pai, que possa estar impedindo essa pessoa de crescer, essa pessoa de viver, essa pessoa de seguir o caminho dela, meu Deus. Pensamentos suicidas, meu Pai, pensamentos de morte, meu Deus. Eu oro pela vida delas, meu Senhor, que o Senhor possa ministrar no coração delas, meu Pai. Eu sou somente um instrumento Teu, meu Deus, a qual tem testemunho de vida para contar, mas o milagre, o poder, a honra e a glória é somente Sua, Senhor. É toda Sua, meu Deus. Por isso nós oramos agora, pelo poder do nome de Jesus, meu Deus. Derrama a Tua cura, a Tua libertação, as Tuas bênçãos sobre todos os ouvintes, meu Deus, sobre todos que estão nos assistindo, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E esse testemunho possa chegar a muitas casas, possa chegar a muitas famílias
e toda essa maldição, meu Deus, possa ser quebrada e impedida de seguir na frente, meu Deus, de seguir à frente, meu Pai. Nós oramos por esta rádio, meu Deus, a Rádio Resgate, a qual tem transformado vidas, meu Deus, através dos programas, meu Pai. Abençoe todos os apresentadores do programa. Abençoe a Vive, meu Deus, que está à frente deste projeto, meu Pai. Nós oramos também pela Igreja Resgate, meu Deus, a todos os membros da igreja, a todos aqueles que estão indo na Igreja Resgate, ao pastor Sebastião e aos pastores dessa igreja, meu Deus, que o Senhor possa abençoar todos eles em nome de Jesus, a todos que estão nos ouvindo também, que vão nas suas igrejas, que o Senhor possa abençoá-los e fazer crescer cada dia mais e mais, ó Deus, que possa se multiplicar, meu Deus, possa multiplicar cada dia mais, meu Deus, as vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te adoramos e declaramos a vitória e a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela Amém. sua vida, pastor. Amém. Glória a Deus. Pela sua vida, pastora Ana, pela família de vocês. A família toda. Obrigada por compartilhar, Amém. por aceitar o nosso convite de estar aqui testemunhando. E já Amém. que abro o convite, né, para estar em outras oportunidades falando como casal da vida, Amém. né, missionária de vocês. Glória a Obrigada Deus. pela sua sintonia e pela sua companhia. Você que esteve conosco, permaneça ligado. A nossa programação segue 24 horas no ar. Um abraço carinhoso especial também para a JBC Contabilidade, ágil para os tempos atuais. Você que precisa aí de abertura de empresa, você que precisa fazer a contabilidade da sua empresa, imposto de renda, consultoria fiscal, recursos humanos, JBC Contabilidade, na Monsenhor Gersino, número 127 no Floresta. O WhatsApp é o 9996 04 996. Não, 999-604-6973. Ainda um abraço carinhoso para o pessoal de lá do Lírio do Campo. Alô, a Diana, o Elcio, sempre ligados com a gente. O Denner também, representante comercial aqui da Lírio do Campo. A tarefa de fazer a limpeza de casa nem sempre é fácil, não é, gente? Principalmente nas zonas de casa, não é? Então, produtos vão te ajudar neste trabalho, produtos eficientes e que vão realmente arrancar aquela gordura no nome de Jesus, não é? Você encontra esses produtos e muito mais lá na Lírio do Campo, na Florianópolis, número 1255, no Guanabara. Quero ainda avisar para vocês que este final de semana, 7, 8 e 9, acontece aqui na Resgate o Bazar da Assistência Social. O dinheiro arrecadado vão reverter todos em cestas básicas, não é? Para assistência social, socorrer os nossos irmãos aí que precisam desse auxílio, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua sintonia e companhia. Deixo aqui o meu abraço carinhoso, um final de semana abençoado no nome do Senhor Jesus. E até o próximo programa. Espero por você. Até lá. Amém.